Fala galera do Mundo na Bola, o Flamengo finalmente se classificou para as oitavas de final da Libertadores. O time comandado por Tite venceu o Milionários da Colômbia por 3-0. O time também chegou à sua 100ª vitória na história da Libertadores. O Flamengo não teve dificuldade para vencer o Milionários e fez o placar ainda no primeiro tempo, com 2 gols de Pedro e 1 gol contra do jogador Vargas. Algumas questões são suscitadas depois dessa vitória do Flamengo. Já são 4 jogos com vitória, à exceção do jogo contra o Amazonas, que foi bem abaixo da média, vamos convir. Os jogos contra o Corinthians, Bolívar e ontem contra o Milionários foram dominantes por parte da equipe rubro-negra. E apesar do Milionário já ter entrado sem qualquer chance de sequer a Sul-Americana, alguns ótimos fatores foram o perde-pressiona, que funcionou muito bem, e o jogo do Pedro, o jogo consistente do Pedro, que marcou 2 gols. E a entrada também do Matias Vinha, que deu passe para o Pedro no segundo gol, após a lesão do Ayrton Lucas. O Vinha, por sinal, teve ótima participação. Vendo as redes sociais e conversando com pessoas próximas, além da sensação clara de alívio que as pessoas tiveram por conta dos retrospectos do Flamengo, de flamengadas na Libertadores, o fato do Flamengo ter conseguido a classificação trouxe um alívio, um alento às pessoas. Eu também pude perceber, e você deixa aí na tua opinião se eu estou certo ou se eu estou errado. Também pude perceber que o sentimento das pessoas era, não dava para ser sempre assim desde o início. O time oscilou bastante durante o período do Tite. Teve jogos bons, teve alguns jogos ruins, num recorte de jogos ruins até considerável. Mas a questão é, o Flamengo enfrenta o Vasco no domingo, no dia 2/6, às 16 horas no Maracanã. Qual o Flamengo que veremos em campo? É o Flamengo dos últimos 4 jogos? Que venceu o Milionários ontem, que venceu o Bolívar, que venceu o Corinthians, que venceu o Amazonas. O Amazonas eu vou até tirar que o jogo foi ruim, mas que venceu Milionários, Bolívar e Corinthians? Ou nós vamos ver um outro time? Um time dos recortes ruins. É preciso dizer que essa curva de oscilação do Flamengo é uma curva importante da gente dimensionar. Porque todo time oscila, mesmo os times muito bons. A questão é, os bons times, eles diminuem essa curva de oscilação e ela fica quase que imperceptível. É difícil você saber quando um time muito bom está oscilando, porque a curva ela é tão pequena, parece insignificante, mas na verdade todos os times oscilam. Quando essa oscilação ela é muito grande, ela fica muito perceptível. Então é muito fácil a gente classificar um jogo ruim ou uma partida ruim coletivamente ou até individualmente de algum atleta quando aquilo oscila, quando aquilo destoa de um padrão que se espera. E o padrão que se espera do Flamengo é um padrão muito alto. Muito embora toda a questão do Flamengo com o Tite começando no primeiro momento, ainda com o time incipiente, ainda tendo que se reforçar, ainda com alguns problemas causados por jogadores do clube como Gabriel Barbosa, a grande verdade é que existe uma mudança-chave nesse jogo do Flamengo. A grande mudança-chave, na minha opinião, na verdade foram mudanças. A mudança clara que houve na mudança do esquema do Tite, colocando o Gerson para jogar no meio de campo, ali pelo lado direito, ocupando aquele setor direito, foi uma jogada muito boa do Tite. Foi um acerto do Tite. Por quê? Porque o Gerson praticamente domina aquela parte do campo, tem ido muito bem, tanto com força física, quanto com presença tática e presença técnica, principalmente. E sobretudo por conta do estilo de jogo do Gerson, que é um estilo de jogo mais físico. Isso faz com que o Flamengo cresça muito. Essas zonas de habilidade criadas por ele, pelo próprio Arrascaeta, e também pelas ultrapassagens do Varela, ainda que esporádicas, acho que isso pode mudar, isso pode melhorar.
Mesmo que o Flamengo não contrate um outro lateral nesse primeiro momento, isso pode melhorar. E claro, um fator que ninguém está falando, que quase ninguém tem dito, que eu não tenho visto muita gente exaltar, que é o fato do Alan. O Alan tem jogado muita bola. O Pulgar voltou depois de 30 dias parados, mas eu acho muito difícil que mesmo o Pulgar querendo entrar, querendo jogar, que o Alan perca essa posição. O Alan tem sido uma peça-chave fundamental nesse time do Flamengo, está jogando muito. Está jogando muito, sobretudo porque ele é um jogador que entrega em matéria de fundamentos igual ao Pulgar ou superior ao Pulgar. Os fatores por conta da altura e características físicas ou características de jogo que a gente pode classificar, mas o fato é que o Alan deixa o jogo muito mais fluido e menos moroso. E ainda assim, igual ao Pulgar, ele também qualifica a saída de bola. Falando em saída de bola, a saída de bola foi muito qualificada pela entrada do Davi Luiz ao lado do Léo Ortiz. Uma zaga que saiu muito bem. É bem verdade que o Milionários também não forçou o erro do Flamengo na saída de bola. Mas Davi Luiz, inclusive, deu algumas escapadas que lembraram quando ele atuou pela seleção brasileira. Ele é um artista muito seguro nas jogadas, muito seguro nos duelos. Foi realmente uma zaga muito boa. Mas ainda acho que o Léo Pereira, quando retornar, ele vai ocupar o lugar do Davi Luiz e a zaga será Léo Ortiz e Léo Pereira. Veremos. E aí, o que você acha? Você acha que a zaga vai ser Léo e Léo? Outra coisa, no domingo, contra o Vasco, às 16 horas no Maracanã, qual é o Flamengo que você quer ver? Você gostou desse Flamengo que jogou contra o Milionários? Deixa aí na seção dos comentários, vamos procurar responder todos. É isso, abração, valeu!